Mais uma vez, queremos começar invocando o nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e vamos nos dirigir a Ele em oração. Quem vai fazer a oração é o Miguel. Miguel, por favor. Então vamos orar, então? Querido e amado Pai, obrigado por mais uma semana que começa, por poder estarmos reunidos aqui em mais uma reunião do Mais Sumário. Obrigado também pela vida que Tu nos deste. E às vezes esquecemos de agradecer pelo que temos, pelo que Tu nos concedestes. Quero Te pedir que a reunião de hoje seja abençoada, que todos aqui presentes possam aproveitar ao máximo este momento de conversa e aprendizado, e que possamos espalhar a Tua palavra a mais pessoas também. Cuida-nos sempre, Senhor, que possamos seguir sempre firmes no Teu Evangelho e em união uns com os outros. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Valeu, Miguel, pela oração. Bom, o assunto de hoje é sobre julgar. É um assunto que está sempre no Instagram, por exemplo. Me chama a atenção, o pastor até citou no vídeo que era meme. Quem acompanha o saque sobre América Crentes, lá no Instagram, seguida está lá. E também tem uma página, não vou saber dizer o nome agora, é uma página cristã, batista ou presbiteriana, e eles têm seguido volta um post com uma frase, que a pessoa que usa o não julgueis, que ela diz que é errado julgar, eles dizem que na verdade ela sabe que está errada, mas não admite que alguém diga para ela. Ela diz que só Deus pode julgar. Bom, daí, a partir disso, eu lanço a pergunta. Em que contexto a gente pode ou não julgar? Que tipo de julgamento? Porque a Bíblia fala em outros... a partir desse assunto, eu comecei a procurar textos bíblicos que falassem em julgar. E tem muito texto, tanto um irmão repreendendo a outro, como o julgamento hipócrita ali, que nem Cristo cita em Mateus 7, que fala a bandeira despregada do outro. Daí, nesse contexto. Tá com o senhor, pastor. Bom, é comigo, né? Pois é, gente, esse aí, como o Alisson já introduziu muito bem, esse é um assunto que a gente o tempo todo tá lidando com ele, assim, e a gente realmente, às vezes, parece que esse jargão, né, que o pessoal joga, assim, na gente, fala, só quem pode me julgar é Deus. É uma forma de desarmar a pessoa, né? Não, eu falo, só quem pode me julgar é Deus, então você não pode falar nada para mim, né? Você não tem moral de me dizer nada como é que eu faço minha vida, o que eu faço dela. E aí a gente fica, será, né? Será que na Bíblia é assim? Será que a gente não pode falar a respeito de algum erro, de alguma situação que está acontecendo? Porque esse argumento ele está sendo usado justamente para inibir um diálogo, inibir uma conversa sobre ali aquele assunto em questão, né? Aí tudo claro, essa questão de julgar, eu não tenho dúvidas que ela vai depender do contexto que está, né, inserido. Agora que nem aquele cara lá, agora não, né? Já faz umas semanas o MC Kevin morreu, né? E aí teve dois extremos, né? Um extremo foi as pessoas
levantarem ele como se fosse uma pessoa perfeita e tal, como se fosse um santo, né? Superestimando ele, né? Mesmo em meio a todo o contexto da morte dele ali, né? Que a maioria de vocês deve saber, que foi um contexto de traição, um contexto de drogas. E, por outro lado, tem pessoas ali que já estavam, né, dizendo que ele foi para o inferno. Talvez, às vezes, não nessas palavras, mas já condenou o cara. Falou, que isso aí sirva de aviso, sei lá o quê e tal. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo. Eu, para falar a verdade, acho que as duas formas de ver essa situação estão erradas. Eu acho que numa situação como essa, é melhor ficar calado, né? Melhor ficar calado do que correr o risco de falar uma grande bobagem, como a gente tem visto muita bobagem saindo por ali, né? Pô, o cara morreu, é uma vida, né? Ele pode ser o pecador que for, né? Todos nós aqui vamos morrer pecando. Não tenho dúvidas disso, a gente vai estar pecando quando a gente morrer. A gente morre porque a gente é pecador. Mas qual vai ser o benefício da gente sentenciar a condenação para um cara desse? Ainda mais na internet, falando, esse cara aí foi pro inferno, esse cara aí recebeu o que merecia. Pô, todo mundo merece o que ele merece de morrer, todo mundo vai morrer, né? Então, num contexto desse, quando a gente fala coisas como a gente viu por aí, das pessoas sentenciando ele ou passando a mão, tem que cuidar muito com as palavras, ainda mais quando se é cristão, né? Mas, por outro lado, a gente vê essas pessoas aí falando sempre, só quem pode julgar é Deus. E dentro dessa prerrogativa, eu quero refletir aqui com vocês, né? Quando as pessoas usam essa frase, né? Só quem pode me julgar a Deus. Será que isso é para dizer para a gente que existem verdades bíblicas que devem ser ignoradas diante de um pecado? Ou eles falam isso porque acusam nós cristãos de esquecer o que é viver uma vida de amor? Ou será que é apenas uma frase ali para encerrar o assunto, para não debater aquela situação, ou uma tentativa de relativizar o erro daquela pessoa? A gente está vivendo hoje um tempo de relativismo, né? O que é o relativismo? É dizer que não existem verdades. Você dizer que, verdade, o que é verdade? O que é verdade para mim não é verdade para tal fulano, né? E aí fica bem complicado da gente chegar num acordo, porque nós, como cristãos, acreditamos que existe uma verdade. A gente não pode ser hipócrita de entrar nesse mundo relativista e dizer que não, realmente, não existe uma verdade. Até porque, se vocês forem lá tirar um extrato da conta bancária de vocês, só vai ter uma verdade. Vai ser ali o saldo que você tem. E aí você vai chegar lá no bancário e falar, não, eu tenho muito mais. Pode colocar isso aí, tá errado, né? Essa verdade aí é relativa. Para ti tá menos R$100 aí, mas para mim é R$4.000. Não é. Existem verdades. Se eu for aqui na rua e matar uma pessoa, a verdade é que eu sou um assassino, a verdade é que eu tenho que pagar pelo que eu fiz, né? Então, porque existem tantas verdades no nosso dia a dia que a gente está acostumado a viver com elas, a se adequar a elas, como, por exemplo, as leis, né, que a gente segue, e porque, às vezes, quando vai para o lado moral, parece que essa verdade é jogada de lado e só quem me julga é Deus. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. E o texto que as pessoas mais usam é o texto de Mateus 7, dos versículos 1 a 6. Eu vou até pedir aí, se vocês estão com a Bíblia, peguem a Bíblia, porque se vocês tiverem com ela aberta aí, vocês vão conseguir
pensar mais no texto, vão conseguir olhar ele com mais calma. Às vezes, só lendo aqui para vocês vai passar meio batido, mas olhando, talvez vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção de vocês. Vocês podem comentar. A minha ideia é que a gente realmente debater aí esse texto, que é o texto mais usado por eles, né? Mateus 7, 1 a 6. Vou esperar um pouquinho aí para vocês abrirem. Estou vendo aí que uma galera está se movimentando. Mateus 7, 1 a 6. Bom, alguém quer ler para mim aí? Ninguém vai ler aí? Eu leio. Mateus 7, 1 a 6, né? Bom. Isso. Quer ler, ô Fux? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos deslacerem. Isso aí. É esse o texto que eles usam para dizer, só quem pode me julgar é Deus. Mas olhando aí, peço que vocês olhem mesmo na Bíblia de vocês. Tem alguma... Vocês acham que Jesus realmente está proibindo nesse texto que as pessoas julguem? É exatamente isso que ele está falando nesse texto? Ou não é bem por aí? Podem olhar, dê uma olhada aí no texto e me diz. Jesus está proibindo que julgue as pessoas nesse texto? Não, eu acho que ele está falando contra o julgamento hipócrita, assim, né? Que os fariseus, escribas lá ficavam fazendo na época. E que a gente também faz, mas aqui se referindo a eles. Isso. A gente... O que Jesus, na realidade, ele está acusando aí é o julgamento hipócrita. É o julgamento que você faz quando você está acusando uma pessoa e tem ali nas tuas costas erros iguais ou até piores que o que essa pessoa está cometendo, né? Mas observa ali o versículo 5. O versículo 5 diz: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Ele está dizendo, então, que é proibido julgar. Ele está dizendo que a gente pode julgar, mas que a gente não faça isso de forma hipócrita, né? Se o seu olho ali está sem um cisco, você pode falar. Ou eu diria até mais, né? Se os dois estão com a trave no olho, vamos se ajudar e vamos tirar a trave do outro, né? Esse é o intuito de quando a gente, né, julga as pessoas. Eu acho que a melhor palavra nem seria julgar, né? Seria aconselhar. Mas, claro, se a gente dá um conselho para uma pessoa hoje, ela vai falar, você está me julgando, né? Então, facilmente entra dentro desse assunto aí. Então, pela visão de Cristo, a gente pode sim julgar as pessoas devido à vida que ela está levando, do que ela está fazendo e tudo mais. Só que tem um detalhe importante nesse texto e que muitas vezes
é mal compreendido ou é passado batido, que é o versículo 6. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas aos porcos, pois eles as pisarão. O que é jogar pérolas aos porcos, né? Nesse sentido do não julgar as pessoas. É exatamente quando a gente vai julgar uma pessoa que, para ela, as verdades que você tem, a sua fé, aquilo que tu tem de mais importante na sua vida, que são as coisas de Deus, quando essas coisas não significam nada para a pessoa que você está julgando, é a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Para elas, aquilo ali não vai ter sentido algum e de forma alguma aquilo ali vai ser positivo no seu diálogo com ela, né? Imagina você chegar numa pessoa que não é cristã, né? Uma pessoa que não tem religião nenhuma, vive no mundo, e aí você começa a falar para ela, não, porque homossexualismo é pecado, você é homossexual, você vai para o inferno. Tá, cara, a primeira coisa que você foi falar de Deus para essa pessoa foi isso aí mesmo, tipo, realmente, a primeira coisa que você acha que deveria falar para a pessoa era isso. Você está ganhando essa pessoa para Cristo ou você está perdendo, né? Eu tenho para mim que você está jogando pérolas aos porcos. Aquilo ali, de vez de ser proveitoso, né? De vez de você estar jogando uma semente, você vai estar ali perdendo a chance de ter um diálogo proveitoso com aquela pessoa. Afinal, pecado todos nós temos. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos a sermos julgados. E que bom quando tem alguém para julgar a gente, quando a gente está fazendo algo errado, né? Inclusive, muita gente deixa de fazer muita coisa errada porque tem medo de ser julgado por isso, né? E por esse lado é bom, porque às vezes evita da gente fazer um monte de besteira na nossa vida, né? É aquele sentido da lei que vocês aprenderam, a maioria de vocês no catecismo, no estudo de Lutero, a lei como um freio, a lei como uma norma de vida. Você, né, tá diante de uma situação ali, mas tu sabe que não é a vontade de Deus aquilo ali, e que se algum irmão teu ver você fazendo aquilo ali, vai chegar para ti e vai falar, olha, não é assim que a gente crê, não é assim que Deus quer que você viva. E aí, Pastor, Diga. Desculpa interromper. O ETRE tem uma pergunta no chat. O senhor consegue ler aí? Deixa eu abrir aqui. ETRI. Mas que se a gente julga o erro nos outros, devemos julgar também em nós mesmos. É isso. Olha, não sei se eu entendi direito a pergunta. Não, mas... Consegue me ouvir? Consigo. Não, foi naquele trecho que tu falou ali sobre julgamento hipócrita, para não ser hipócrita, mas é mais um comentário, assim, se eu entendi certo aqui. Tipo, se a gente julga alguma coisa errada, para a gente não ficar apontando só para os outros e ter essa mesma atitude com a gente mesmo. Mais ou menos isso. Isso. Exatamente, né? Inclusive tem um conto budista, se eu não me engano. É uma história assim até um tanto recente, que diz que chegou um cara lá pro Buda e ele falou assim, Buda, eu queria falar com o senhor que a minha vida toda eu comi açúcar e eu li um artigo de que isso faz muito mal para a saúde, de que em tanto tempo eu vou estar assim, assim, assado, e o Buda não falou nada, ficou quieto. E o cara ficou, não falou nada, foi embora dali chateado, né? E daí diz que uma semana depois estava o Buda falando isso para as pessoas.
né? De que é errado comer açúcar, por isso e tal. Daí esse cara chegou lá pro Buda e falou, tá, mas por que tu não falou nada aquele dia para mim, agora você tá ensinando para as pessoas? Ele, não, é que eu primeiro parei de comer açúcar, que eu também comia e tava me fazendo mal. Então, eu acho que segue a mesma linha dessa história de Jesus, né? De tirar o cisco do olho. Antes da gente julgar as pessoas por isso e aquilo, vamos ver se a gente não está fazendo isso também, ou está fazendo coisa pior ainda, debaixo dos panos, que ninguém sabe, né? Ah, já que ninguém sabe, eu posso julgar aquela pessoa por isso e aquilo. Não, né? Vamos primeiro arrumar a nossa vida para depois julgar aquela pessoa ali. Mas, claro, a gente não tem como a gente viver uma vida perfeita que, enquanto a gente viver, a gente vai ser pecador, a gente vai estar pecando. E aí vem uma discussão interessante também, né? Então, né, partindo por esse pressuposto, a gente nunca poderia julgar ninguém, porque a gente sempre está em pecado. Mas acontece que, numa visão bíblica, o julgar nem sempre é um ato de desamor, pelo contrário, é um ato de amor de irmão para com o irmão, buscando ali um crescimento mútuo. Então, não significa que eu julgando uma pessoa, eu estou fazendo aquilo ali por mal, né, para ela. Apesar de que pode acontecer isso. Então, quando uma pessoa, né, julga ali só para desmerecer a pessoa, para diminuir ela, aí é melhor não julgar, né? Porque tu tá fazendo com o objetivo errado. O objetivo cristão de julgar uma pessoa, né? Ou melhor dizendo, aconselhar, é para que essa pessoa ela encontre o caminho da verdade, o caminho de Cristo. O Luiz falou um negócio aqui, não sei se você julga, você vê o que está errado em si também. Isso, quando a gente julga, tem que olhar também o que está errado na gente, né? Tá, pastor, e no caso, o senhor falou em aconselhar o irmão que erra. E no caso de se omitir, não aconselhar ele, estaria errado? Olha, eu tenho para mim que com certeza sim. Porque se tu vê ali um irmão cometendo um erro, sei lá, um erro no trânsito, né? A gente sempre usa o exemplo do trânsito. Você vai falar para aquela pessoa para que ela um dia não ocorra dela se acidentar, né? Então, nesse sentido, esse julgamento é um julgamento por amor, né? Não é um julgamento para aquela pessoa ficar desmerecida, ficar rebaixada, nem nada. É um julgamento por amor. Não sei se eu respondi direito a tua resposta, a tua pergunta, não sei se era por aí. Sim. É que associavam isso àquele texto de Tiago 4,17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Relacionaram isso a esse texto. Isso. A omissão acaba se tornando um pecado seu, né? Você vê a pessoa ali fazendo besteira e não chegar ali para ela e explicar aquilo para ela, é um ato de desamor teu, né? A omissão, tanto é que em muitas situações de pecado, a gente pede perdão a Deus pelas nossas ações, palavras e omissões também. Aquilo que a gente deixou de fazer, que a gente poderia fazer, aquela palavra que a gente podia deixar para uma pessoa, né? Então, acaba sendo um ato de desamor. Você vê um irmão seu, né? Uma pessoa que você ama, fazendo algo errado, que você sabe, você tem convicção, porque você tem a palavra de Deus. Se a gente tem nós como cristãos, nós temos a palavra de Deus como um norte, né?
Nós estamos unidos aqui hoje nessa reunião porque todos nós queremos crescer na palavra de Deus, queremos estar em concordância nesse norte de viver, que é a palavra de Deus. Então, se você vê uma pessoa praticando algo errado, que você sabe que está escrito lá na Bíblia, que é errado fazer aquilo, e você finge que nada está acontecendo, você está deixando que aquela pessoa viva no pecado. E às vezes aquela pessoa nem percebe que o que ela está fazendo é pecado. Desconhece o texto que ali fala sobre aquele pecado dela, ou ignora, ou a pessoa deu um jeitinho de mudar a teologia ali para se adequar à vida dela e não, beleza, agora eu vivo do meu jeito e porque eu interpreto assim, né? A gente tem um risco de interpretar a Bíblia errado. E aí tu deixar a pessoa viver daquele jeito lá, né? Ainda mais na premissa de, não, eu não posso julgar. Pô, tu que vai ser julgado. Tu que vai ser julgado por não ter conduzido aquela pessoa ali no caminho da verdade, né? Então, nesse caso, é uma tremenda de uma falta de amor para com a pessoa, né? Uma falta de consideração. O amor cristão é um amor na verdade, né? Nós amamos na verdade. A gente tem uma base para amar, né? Não é um amor livre. Diga. O problema é que a gente, trazendo para nossa realidade, para nossa prática, a gente não julga no amor, né? A gente parte do outro lado do pressuposto que a gente tem o pecado dentro de nós e no nosso julgamento a gente dramatiza muitas vezes o julgamento, né? A gente romantiza, dá um peso às vezes maior do que deveria, às vezes, no nosso julgamento. E como eu disse, a gente não sabe julgar com carinho, muitas vezes. Esse é o problema, né? Por isso que depois Jesus também vai falar que quando tu for repreender alguém, né? Vá com alguém contigo, né? Claro, em certos casos é melhor o sigilo, né? Manter o troço pequeno, né? Não tá espalhando mais. Por isso que Jesus dá o conselho também para tu ganhar o teu irmão, né? Antes de explanar, tu vai lidar com ele primeiro, depois tu vai levar um amigo e depois tu vai tratar com a igreja, enfim. Sim. E ver que é uma coisa bem diferente do que acontece na igreja, né? A gente vê um irmão pecando, antes da gente ir lá com um amigo lá, falar com ele, né? Dizer que ele tá pecando, não. Você começa a espalhar para todo mundo, ó, viu, fulaninho tá fazendo aquilo, sei lá o quê. E aí todo mundo começa a espalhar, e aí, né? Pô, tu tá julgando pra caramba a pessoa, tu não tá querendo de forma alguma que aquela pessoa corrija a vida dela, tu só quer expor a pessoa, tu quer mostrar como ela é inferior a você, né, por estar cometendo esse pecado abertamente. E aí, isso é viver em amor? Para mim, isso é muito mais julgar do que ir na cara da pessoa e falar lá para ela, né, que ela tá errada. É muito pior, as consequências são muito maiores e vai ferir aquela pessoa ali de um jeito tão grande, né, que não é à toa que a gente vê tantas pessoas saindo da igreja hoje por causa de fofoca, né, por causa dessas calúnias que são jogadas aí, porque a pessoa que espalha uma notícia dessa, ela não quer ganhar o irmão, ela quer que ele, né, fique lá no fundo do poço e todo mundo veja ele lá de cima, né, no fundo do poço, e ele que se dane, ele pecador descarado, né? Aí realmente é bem triste essa situação e vocês já devem ter visto muito disso, se não, já não sofreram na pele, né? A maioria de vocês deve ter uma... Você já não fez isso, né, pastor? Oi? Você já não fez isso, né? Não é sofrer na pele. Já fiz isso, cara. Né? Aqui eu não quero ser mais um hipócrita, né? Mas a gente já fez isso, né? E Sim. Por isso que eu disse, né? Tá dentro da gente também esse outro lado e a gente a gente tem que clamar a Deus depois de misericórdia, porque a gente não vale nada. Aí eu me lembrei agora também falando do julgamento, né? Me lembrei de um trabalho que a gente tem que escrever, um trabalhinho sobre Atos 15, né?
Atos 15 foi falar daquele primeiro concílio da igreja, né? Que foi quando o pessoal, os fariseus, queriam que os gentios fossem circuncidados para que se fossem, então, denominados cristãos, né? Os gentios, né? Sim. E aí deu aquela confusão lá, porque por causa disso eles viam um externo, então eles julgavam se eles não fossem primeiro judeus, eles não podiam ser salvos. Não, ali também aconteceu um julgamento. E aí Paulo não concordou, tanto que fizeram uma reunião em Jerusalém para tratar desse assunto, né? E aí acho que é Tiago que fala que Deus vê o coração, né? Então eles não precisam dessas coisas. Então Deus conhece o coração daqueles que independente se foram circuncidados ou não, Deus vê o coração deles, né? Então não precisa estar te preocupando com isso, né? Deus não privou o Espírito Santo da gente, também não está privando o Espírito Santo deles. Então não precisa. É outro caso de julgamento ali que eu me lembrei agora. O Luiz falou aí, ó. Já julguei muito, mas hoje não faço mais. São coisas muito difíceis de lidar com um próximo ou desconhecido. Realmente, Luiz, eu acho que não tem ninguém aqui nessa sala que nunca tenha julgado uma pessoa, né, de forma desonesta, de uma forma com más intenções por trás. E por isso mesmo é importante um dia como esse aqui, da gente tá falando desse assunto aqui, para justamente a gente inibir, se por acaso acontecer um momento ali na juventude de vocês, né, das pessoas começarem a falar mal um do outro, sei lá o que e tal. Cara, corta ponto, né? É que tem outra coisa, acho que tem outra coisa interessante que tu falou agora. O Luizinho falou também, né? Porque quando a gente julga, a gente faz o julgamento, a gente não faz na frente da pessoa. Que se a gente lidasse com a pessoa, talvez a gente estaria aconselhando em amor, talvez. Mas Sim. na maioria das vezes a gente é desonesto, que nem tu falou. Porque o julgamento funciona pelas costas. Fulano isso, fulano aquilo, fulano é isso, fulano aquilo, mas a gente não conversa com a pessoa, às vezes até para entender o cenário. Eu tô falando tudo isso, mas eu julgo todos os dias, eu faço isso errado todos os dias, não adianta. O cara sabe, mas... Inclusive, umas aulas que a gente tem no seminário sobre aconselhamento pastoral, a gente sempre começa a levantar vários casos hipotéticos assim, né, para a gente, enfim, quando estiver trabalhando, ter alguma referência. E sempre foi tratado assim de assuntos, por exemplo, um membro chegou para o pastor e disse que fulaninha está traindo seu marido com um fulano de tal. E aí, o que você faz? Você vai lá e já chega no cara e fala, fiquei sabendo que você está traindo a pessoa, sei lá o que e tal, que história é essa? Não, você não vai fazer isso. Você vai chegar para a pessoa que contou essa história e vai dizer, tá, você vai comigo lá falar com essa pessoa, né? Já que você é a fonte dessa história, você vai lá comigo, ou você autoriza que eu digo que foi você que me falou isso, e aí geralmente o caso já é desarmado ali, né? A pessoa, não, aí não tem como, sei lá o que e tal. Não, então beleza, né? Se tu não pode ir e não pode dizer que foi você, então eu também nunca ouvi isso na vida, né? Claro, o pastor vai ficar ligado, mas muita gente faz isso, às vezes, só baseado em fofoquinha e tudo mais, e às vezes está bem longe de ser a verdade, e aí acaba o quê? Criando um constrangimento ali todo na igreja, naquela pessoa acusada, né? E se for mentira? E se não for verdade? Aquela pessoa que está sendo acusada, ela vai pensar o quê? Graças a Deus, foi esclarecido o assunto. Não, ela vai falar, pô, velho, que galera sacana, estavam falando das minhas costas, não fiz nada, eu não volto nunca mais para essa igreja, olha o que o pessoal tá falando de mim sem eu ter feito nada, né? Olha a situação, olha onde pode chegar um julgamento errado, né? Às vezes, por conta dessa fofoca, aí é aquela questão do telefone sem fio, né? A mensagem final sempre vai estar um pouco aumentada ali, distorcida,
eu invento, mas não aumento, né? O pessoal fala, cara, tá bom, né? Então é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Nosso maior pecado é a língua. Foi um pastor que falou isso em uma palestra. Exatamente. Ó, a língua tem que ser muito bem dosada, assim. E é um trabalho bem difícil, né, gente? Sinceramente, eu acho que todo mundo aqui é perito em falar mal das pessoas. Todo mundo, né? Às vezes tem gente que fica em círculos de amizade ali que os assuntos giram em torno só de historinha, né? Só de contar o que fulano fez, o que fulaninha fez e tal. Aí também é da gente analisar, né? Pô, será que faz bem eu estar aqui, né? Ou será que eu posso mudar o assunto aqui dessa roda? Porque tem gente que se une só para isso. E realmente é lamentável situações como essas aí. E, enfim, eu sei até que juventudes, né, sempre tem uma rixa entre um e outro. Cara, eu acho isso aí, assim, ó, ridículo demais. Assim, ó, é o cúmulo do ridículo. Luteranos que moram na mesma cidade terem rixa um com o outro. Com o teu irmão na fé, tá ligado? Tipo, não faz sentido nenhum. A gente já não é muito. E aí os caras querem brigar com os poucos ainda, né? E aí sempre começa a história, aumentar a história. Isso é degradante, assim. Tipo, a gente perde uma riqueza que a gente tem absurda, que é a comunhão. A comunhão é uma das coisas mais maravilhosas que Deus deixou aqui no mundo para a gente viver, e a gente faz questão de quebrar isso, né? A gente faz questão de não perdoar, a gente faz questão de não relevar uma situação ou outra que passou, e aí vem aquela palavra de Deus, né? A quem não perdoa não vai ser perdoado, né? A gente tem que levar a sério essas palavras. A gente tem que olhar para o irmão sempre com o mesmo amor que a gente recebeu de Deus. Então, né, isso aí era uma coisa que nem tem muito a ver assim com o assunto, mas é um problema que eu vejo muito grande entre as juventudes. Hoje Sim, os congressos, é muito... Eu só fui em um congresso, né? Mas é bem triste, assim, muitas vezes aí os outros jovens ficam falando mal um dos outros, das outras juventudes, né? E daí, é assim, tipo, o congresso não é essa a finalidade do congresso, né? O congresso é para estar em união com os outros jovens, conhecer outras pessoas, fazer amizade, reencontrar amizade, e não para ter briga, disputa. Pois é, isso é realmente lamentável, assim, que aconteça. Por isso eu sou até um cara, assim, até meio contra esses jogos esportivos aí, juventude contra juventude, sei lá o quê. Claro, tem uma rivalidade boa, mas a que a gente mais observa é uma rivalidade tóxica, sabe? Eu tenho para mim, assim, que devia, nessas reuniões aí, nesses encontros, o propósito tinha que ser a comunhão, né? Não a competição. Então, se o propósito é a comunhão, cara, mistura todos os times ali, mistura todo mundo vai ter que trabalhar junto ali do lado do seu inimigo, e aí, né, quero ver, né, agora você vai ter que tratar ali o seu odiado como agora o seu parceiro de time, né? Sim, é tipo, nos retiros que a gente tem da juventude, assim, tipo, é selecionado por cores, não é, uns ficam aqui, os favoritos, o grupinho ali, não, é separado por cores, então nem tem tanto, quer dizer, mesmo em retiros, continua tendo rivalidade porque acaba tendo os jogos, as gincanas, e acaba tendo também, mas não é que nem eu disse antes, não é essa a finalidade também.
acaba, sei lá, acaba estragando o clima aí. Tanta gente que podia estar se dando bem, faz questão de fechar a cara ali. E eu tomei essa lição, assim, já no seminário, que quando eu entrei no seminário, assim, você tá conhecendo os cabeças ali, já, aquela primeira impressão, né? Os meus melhores amigos no seminário foram os caras que, na primeira vista que eu dei, assim, eu falei, nossa, esse cara aí é um otário, esse cara aí, esse cara aí eu quero distância. E viraram meus melhores amigos. Justamente os caras que eu falei assim, ó, esses aqui, e foram todos os que eu falei assim, ó, esse cara não presta, virou meu amigo. E assim, ó, um amigo que até hoje eu dou graças a Deus por ter do meu lado, quem eu confio, quem a gente viveu bons momentos, né? Olha o que um julgamento errado às vezes pode fazer a gente deixar de viver, né? Só por julgar erroneamente, né? Aí tem um outro lado da moeda, né? A gente pode julgar, a gente deve julgar em amor, só que às vezes julgar não vai ser positivo. A gente vai deixar de viver coisas boas ali. Eu acho que muitas das coisas que acontecem, principalmente nos congressos esportivos, é que essas atitudes, às vezes, que a gente tem, acaba ainda incentivando as pessoas, tanto de dentro como de fora da igreja, a julgarem, e a gente acaba ainda virando pedra de tropeço para muitas pessoas, principalmente para os de fora. Tem muita gente que leva amigo em congresso. Sim. Daí é o pior exemplo. É verdade. Aí os caras tomam um susto, né? Acha que estão indo ali para um convento de freiras, quando vê já tá lá os pastores separando, quando os pastores não estão no meio da briga também, né? E é realmente lamentável, a gente sabe que acontece, mas enfim, a gente tem que cuidar com isso aí. Mas, gente, eu quero falar mais de Bíblia aqui com vocês, menos de achismos, até porque o Alisson me enquadrou ali, falou, ó, cara, vamos usar a Bíblia e tal. Não me enquadrou não, mas realmente é importante esse lado aqui. Eu trouxe muito texto com vocês, já passou um bom tempo. E o próximo texto é de Gálatas 2, 11 a 14. Esse é muito bom, gente. Esse aí merece vocês abrirem. Gálatas 2, 11 a 14. Se alguém se voluntariar aí, faça a leitura para mim. Menos o Alisson aí, que tá com a Bíblia arcaica aí. Não é brincadeira. Gálatas 2, 11 a 14. 11 a 14. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. É até quanto mesmo? É o 14. Desculpa. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Aí. Então, a gente vê um texto aí que Paulo, ele não só julgou ali Pedro, como ele nem passou ali pelo aquele processo que a gente estava falando ali com o Alisson, né? Não, primeiro vai com um irmão lá, depois vocês conversam, se não der certo, chama outro cara, né? E aí vamos
no final das contas, se não der, levar para toda a igreja, né? Paulo, ele já ficou bravo ali de cara por ver Pedro, né, numa hipocrisia, e não sei se é o texto, mas Pedro, ele estava comendo com os não judeus, ou melhor, né, falando do problema em si, ele estava com pessoas não circuncidadas, e quando chegou a galera judeu lá, né, aí ele já nem quis sentar mais com eles para não ser julgado pelaquela galera que era judia, né, judaica. E aí, né, o que a gente pode tirar desse texto aí? Primeiro que Paulo, ele condenou publicamente o erro ali e o fez muito bem. Por quê? Porque aquele ali, o jeito que ele julgou Pedro ali foi um sacode no pessoal ali. Porque não era só Pedro que estava compactuando com aquela ideia, né, de separação de judeus, não judeus. Não, tinha uma galera. Eles eram meio que a mesma igreja e estavam divididos ali. Estavam divididos entre os judeus e os não judeus. Só que a mensagem cristã, ela tira essa distinção, né? A gente é unido na fé em Cristo. Nós somos unidos no mesmo batismo que fomos batizados. E aí Pedro estava ali, então, com medo de ser julgado. Isso aí, para mim, é um dos maiores fatores que faz a gente pecar como igreja hoje. A gente tem medo de apontar o erro, com medo que o que as pessoas vão falar de mim se eu falar que isso é errado? O que as pessoas vão falar de mim se eu disser que é pecado o comportamento homossexual, né? O que a igreja vai falar de mim se eu falar que fulaninho tá fazendo aquilo, né? A gente fica com medo das pessoas, né? Às vezes medo de quebrar uma tradição da igreja ali, que tu vê que tá errado, aquilo ali, né? Que todo ano fazem assim, assado, o cara, não, mas podia fazer de outro jeito. Eu acho que esse jeito aqui tá dificultando a vida de tal pessoa e tal. Então, Paulo, ele já deixou de cara ali pro pessoal que aquilo era errado, né? E ele falou aquilo em amor. Imagina, ele tava falando para Pedro. Ele não tava falando para um Zé Ruela ali, ele tava falando para um dos pais da igreja, para um cara muito respeitado. Tava falando para um apóstolo, né? E ali, então, aquilo ali já foi um sacode em todo mundo. E ali no versículo 13 fala, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre a ideia que está no nosso tempo, né, de querer passar a mão em certos pecados, como, nem é tão pecado assim, né? A gente não pode se deixar levar por essas ideias. A gente tem que ter a firmeza, o pé no chão, de saber que a gente tem as nossas verdades e que nem sempre a maioria vai estar certa. Muitas vezes a maioria vai estar levando a gente para o erro. A base. Eu tenho um norte. Eu não vou seguir essa ideia. Até porque a atitude de Pedro ali, enfim, chegou os judeus, vou sair aqui dos não judeus. É justamente a atitude de uma pessoa que não tem convicções. Vocês já pensaram nisso? Que quando vocês aceitam ideias que não são cristãs, vocês, de certa forma, estão dizendo que vocês não têm convicções claras quanto à fé de vocês? Isso é muito sério, porque o cristão, ele tem convicções. Tem muita gente que acha que para o cristão a única convicção é o amor. A única verdade é o amor. Mas tem muita gente que está amando em pecado. E não deixa de ser amor, ela está amando, mas é pecado. Não sei se tem alguma pergunta aí, me ajudem aí, administradores.
Pois é, acho que é difícil de lidar também quando a gente vai repreender alguém ou algum grupo, né? Eu acho que às vezes a gente não dá tanta bola para o que os outros vão dizer, mas às vezes a gente não fala nada com medo da repetição daquele que está sendo atingido, né? Se a gente vai repreender alguém ou um grupo, né? Às vezes eu, pelo menos, eu me cago muito, assim, eu fico muito preocupado com o que o outro vai achar. Quem tá se rindo, Alisson? Eu me preocupo quando... Como é que o outro vai reagir? Muito... eu não sei quem é a palavra, mas é muito sentimental, assim, e qualquer pancada aceita muito forte, e é motivo de tropeço também, é motivo para revolta, para rebeldia. Então, isso é uma coisa que às vezes, que eu sei que eu peco, né? Uhum. Eu tenho medo da reação daquele com quem a gente vai lidar, vai repreender. Enfim, eu me lembrei de outra coisa também que eu ia comentar, mas já me esqueci de novo. Mas antes, legal que tu falou isso, porque na realidade esse teu medo é um medo bom da gente ter, né? Porque às vezes está muito claro para a gente ali que aquilo ali é um pecado, mas a gente tem que se perguntar, né? É essa a situação que eu devo falar sobre isso? Agora é a hora certa de se falar sobre isso, né? Agora é a hora de condenar o erro. Eu estou na situação, estou no lugar, estou no ambiente certo para falar disso, né? Porque eu tenho para mim que tudo na vida tem uma hora certa, tem um momento apropriado. É que nem eles falam do me perdoa, né? O me perdoa, ele tem um tempo certo. Você pedir perdão antes da hora, o teu perdão não tem o mesmo peso. Se tu perder a oportunidade de pedir perdão na hora certa, pedir só depois, também não vai ter o mesmo peso, né? Agora, se você pede perdão ali na hora que você magoou a pessoa, você reconheceu aquilo ali, e mesmo com aquele seu orgulho de reconhecer que tá errado, você, né, triste com aquilo, ainda pede perdão, né, se inferiorizando diante daquela pessoa, aí o peso daquela palavra, ela tem muito mais valor para aquela pessoa, porque foi dito no momento certo, foi dito na situação apropriada. E o nosso julgar também, ele tem que estar baseado nisso. A gente não pode sair julgando adoidado aí, que nem eu falei no começo aqui do nosso estudo, né, no caso do MC Kevin lá. Cara, o que adianta você falar que aquela pessoa ali tá no inferno, né? Não serve de nada. Primeiro, você não sabe se a pessoa tá no inferno, né? Só quem sabe é Deus. E segundo, era uma pessoa, era um ser humano, tão pecador quanto a gente. Terceiro, ele tem família. Ele deixou gente aqui no mundo e aqueles familiares vão ver aquilo ali. E, cara, não se faz isso, sabe? Por isso que até o nosso julgar, apesar de eu estar aqui defendendo que devemos sim julgar, analisar as situações, né, procurar a verdade acima de tudo, tem o momento certo, tem as palavras certas, né? Tem o jeito certo de falar. Senão você vai estar jogando pérolas aos porcos, literalmente. Você vai estar jogando palavras ali que para a pessoa aquilo ali só vai vir de um jeito horrível para ela. Ela nem vai aceitar as tuas palavras, pelo contrário, vai ficar braba contigo ou vai se afastar ali daquele meio que ela tá junto contigo. Então, vejam que é uma situação bem delicada, né? A gente tem que ter a capacidade de analisar se ali é o devido tempo, se ali é o momento certo da gente falar daquilo. Eu vi um estudo em algum lugar na internet que falava que quando julgamos o nosso próprio pecado,
eles até citavam o texto de 1 Coríntios 11:32, que Paulo fala de julgar a nossa própria consciência. E daí eles falavam que, a partir do momento que a gente reconhece o nosso pecado e olha para Cristo, para a obra dele, que a gente pode ser mais capaz de amar e cuidar dos outros. E cumprir aquele texto lá de Mateus 7, alguma coisa, 5, que é de tire a trave do seu olho e depois ajude a tirar o cisco do irmão. Até tem uma frase aqui que eu queria trazer, que é: tendo julgado primeiro e tratado com o nosso próprio pecado, podemos ajudar os outros com as mesmas palavras de Deus, que tem sido uma ajuda para nós. Eu concordei, assim, não era um texto de um pastor luterano, então eu fiquei meio assim na dúvida. Mas eu acho que concordo. Isso aí também não precisa ser nenhum norte para você, né? Só o que luterano fala que tá certo, não é por aí. Inclusive, né? Esqueci de falar no começo, mas esse estudo eu baseei desse livro aqui, ó, Polêmicas na Igreja, é do pastor Augusto Nicodemos, pastor muito conhecido na igreja presbiteriana. Aliás, um ótimo teólogo, né? Não sei como ele não é luterano, porque tudo que ele fala soa muito luterano, né? Inclusive, ele já foi lá no seminário dar palestras, e foi ali que eu adquiri esse livro também. Só deu tempo de ler agora e realmente vale muito a pena. Ele tem várias palestras aí na internet e é um conteúdo que vale muito a pena aí vocês olharem com carinho, porque ele é um cara muito compromissado assim com a palavra de Deus, né? Ele sempre tá bem carregado de palavra, de conteúdo bíblico, né? Ele não é muito aquele cara dos achismos, não, ele mostra ali o que tem na Bíblia, já fica aí de uma referência. Inclusive eu trouxe aqui uma frase dele que diz assim, ó: considerar a falta de amor, a discordância quanto a erros de alguém é desconhecer a natureza do amor bíblico. Então, repetindo aí para quem não pegou, considerar falta de amor, a discordância quanto a erros de alguém é desconhecer a natureza do amor bíblico. Então, você julgar uma pessoa, deixar de julgar ela, é desconhecer a verdade a respeito do amor bíblico. E para isso, vamos abrir ali o texto de Efésios 4, 14 a 15. Efésios capítulo 4, versículos 14. E aí vou pedir para algum voluntário nos colocar. Não sei que frase tu quer colocar, mas coloca aí, Eterri. Não sei como é que fala o teu nome, cara, desculpa, parece francês. Efésios 4. Ah, tá, vou copiar ali. É Efésios 4, 14 a 15. Posso ler aqui. Então, não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos e pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam os outros para os caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Isso. Eu vou aproveitar aqui e ler na minha versão aqui. Se eu não me engano, a tua é qual, Luísa? Na Nova Tradução na Linguagem de hoje. A minha aqui está na Nova Almeida, atualizada.
Não sei se é essa a tua, Alisson. Não, a minha é revista e atualizada. Tá, então eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então ele traz aqui um cuidado que a gente deve ter sempre bem claro na nossa vida, da gente não estar sendo arrastado, induzido, seduzido por doutrinas que não são bíblicas. O mundo, as pessoas, as instituições escolares que vocês frequentam, elas sempre vão querer fazer vocês aceitarem outras doutrinas. Eu vou copiar aqui para ti, Helena. Pastor, esse texto, ele parece que tem um pouco a ver com o texto de Hebreus 5, 12 a 14. Não sei se enquadra aí, é parecido? Olha, eu não sei porque eu não estou vendo o texto aqui, mas se tu puder ler ele, a gente pode pensar aqui se é ou não. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Isso. Exatamente. Né? No momento em que a gente se torna sujeito a absorver outras doutrinas que não são bíblicas, né? E querer sobrepor essas doutrinas, né? Principalmente nesse bandeirão do amor que tem tanto sido levantado pelos evangélicos hoje, né? O que importa é o amor, né? Mas é o amor na verdade. Olha o que o texto aqui de Efésios diz ali no versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, né? Engraçado que a palavra verdade vem antes de amor, né? Mas as duas se encaixam perfeitamente. A gente tem um norte, que é a verdade, é a palavra de Deus. A gente tem que seguir ela acima de qualquer doutrina do mundo, até acima da amizade, às vezes, né? Porque, às vezes, defender uma doutrina implica em ser olhado com desprezo, assim, pelas pessoas que estão à nossa volta. Mas se nós temos uma convicção, se temos um norte, como a palavra de Deus, a gente tem aquilo ali para amar as pessoas também. Como a gente já discutiu, às vezes apontar o erro de uma pessoa a gente não faz na maldade, mas faz justamente porque quer o bem dessa pessoa. Seguir a verdade em amor. Verdade é amor, né? A gente está na verdade, a gente amar também as pessoas. E aí a gente tem que ter cuidado, porque eu lembro assim que, cara, eu estudei em colégio católico, colégio de freira, tradicionalíssimo, lá em Olinda, em Pernambuco. E era assim, tu tava no intervalo, tava as freiras passando para missa, assim, e tudo mais. E eu tinha professor que era ateu, que debochava da minha fé, assim, tipo, primeiro que ele já sempre vinha com um jeito, assim, para humilhar os cristãos mesmo, né? Tipo, vocês ainda acreditam naquelas histórias da Bíblia, sei lá o quê e tal. Então, só a partir dessa frase dele, né?
ele já envergonhou um monte de gente que tinha aquela convicção. E as pessoas escutam aquilo e podia ser todo mundo cristão. Naquele momento, o pessoal, não, né? Aqui estamos diante de um professor que está acima do nosso conhecimento. É uma pessoa que a gente tem que superestimar aqui, né? Uma pessoa muito estudiosa e tudo que ela falar é verdade. E ali já desarmou todo mundo e humilhava quem tinha essa fé, né? Sempre usava aquilo ali, muitas vezes até para mascarar os seus pecados, né? Para justificar a sua vida. Mas arrastou uma galera, né? Vários amigos meus mais para frente se declararam ateus, e quem disse que ali não foi uma sementinha plantada, né? Porque eu vejo que a maioria das doutrinas que o mundo está pregando hoje são o que vão definir se você é uma pessoa atualizada ou não, né? Se você não enxerga do jeito que o mundo enxerga hoje, você é uma pessoa cafona, uma pessoa arcaica, uma pessoa que, enfim, está desatualizada, que não tem noção de como as coisas funcionam, né? Ou não é assim que vocês se sentem, né, diante das pessoas? Parece que a gente é como fosse o porteiro do portão do inferno, né? Se a gente discorda delas, não, você quer botar todo mundo no inferno, sei lá o quê e tal. E realmente tem cristãos que fazem isso, né? E é lamentável. É lamentável que existam pessoas assim também. Eu lembro uma vez eu fui conhecer uma igreja presbiteriana que nem era tão presbiteriana assim. Depois eu percebi pelos aleluia, enfim, que eles gritavam assim no meio do culto, pelos amém. Depois eu descobri que era uma presbiteriana reformada, neopresbiteriana, enfim, não tinha nada de presbiteriano. E, cara, o sermão do maluco lá era só falando que porque beber é pecado, porque fumar é pecado. Foi o sermão inteiro falando isso. E eu tinha combinado com um amigo para ir num bar depois do culto. Eu fiquei, mano, que dia ruim para ter vindo aqui, né? Mas, enfim, né? Começou a jogar um monte de coisa assim em cima da gente e, cara, né? Se passou, cara. Mas tem outro texto aqui, eu tenho vários textos, gente. Espero que dê tempo. Eu vou colar ali para vocês, já que estão atentos ao chat. Eu, porventura, os escrevi. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10. Alguém quer ler para a gente? Eu leio. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Isso. Então aqui a gente já tem um texto de pessoas que resolveram não amar a verdade, aceitar outras verdades e, por consequência, não foram salvas, né? Foram destruídas porque abandonaram a verdade. Novamente, essa é a importância de nós cristãos conhecermos muito bem a Bíblia, porque a gente precisa ter convicção da fé que a gente tem, né? Senão o mundo vai levar a gente com toda sorte de doutrinas, a gente vai ser aí passivo das ideologias que estão acontecendo no mundo. E para quê? Para a gente se sentir situado aqui no mundo, né? Se sentir habitantes do planeta Terra. Mas, cara, a igreja, ela é essencialmente anticultural, anti-ideológica. Não é à toa. Hoje eu estava assistindo o filme lá do Apóstolo Paulo, que tem lá no Netflix. Galera, assiste esse filme, vale
É muito top. Muito a pena. Eu chorei acho que umas 3, 4 vezes nesse filme aí. Realmente, olha, é de arrepiar, porque você começa a ver aquelas coisas que a gente só lê, né, na Bíblia, e ver aquilo ali acontecendo, cara, é assim, ó, mexe demais com a pessoa, assim, ó, mudou meu dia inteiro, assim, ó, o filme. Realmente tá no Netflix aí, a maioria de vocês deve ter ó, uma conta emprestada aí. Se não tem, cara, tem várias oportunidades aí na internet de vocês verem esse filme aí, né? Vejam lá. E eu tava refletindo nesse filme, né? Sobre tudo ali que as pessoas estavam vivendo. Paulo em Roma. Roma era, assim, ó, a cidade da imoralidade era Roma, né? Você queria ver um amor pagão, era lá, assim, tipo, a gente acha às vezes que esse papo de homossexualidade, homossexuais, pessoas transgênero, coisa assim, é coisa atual. Não é, velho. Isso é muito antigo, é muito antigo. É da época de Paulo, não é à toa que ele fala nas cartas dele sobre homossexualidade, sobre práticas imorais, né? Porque era uma coisa da realidade deles. E hoje a impressão que eu tenho é que a gente tem que aceitar tudo isso como normal, como até algo certo. A gente não pode dizer que a gente acha errado, porque se a gente diz que acha errado, né, eles vão condenar a gente, vão cancelar a gente, vão botar a gente no inferno, no inferno que eles inventaram para a gente entrar lá, né? E a gente tem que ter o cuidado de entender que, como cristãos no mundo, a gente tem a nossa doutrina e o mundo vai ter as ideologias deles. O mundo vai ensinar coisas para a gente que estão longe de ser a verdade. E olha ali, né? O texto de Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses diz que aquelas pessoas que foram destruídas porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Então foram levadas por outras doutrinas e acabaram se perdendo por isso. Agora tem outro texto aqui que eu vou colar. 1 Pedro 1, 22. Alguém quer ler? Ninguém quer ler. Eu leio. Eu posso... Opa, bom. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Isso. Olha que interessante, né? Ele fala assim, agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade. Bom, essa frase aí pressupõe que antes essas pessoas não estavam na verdade, né? E a gente tem que cuidar para a gente também não estar andando no caminho que não seja de verdade. E para quê? Para a gente amar o nosso próximo. A gente tem que ter muito cuidado. Hoje tem um apelo muito grande na igreja, né? O amor, levantando o amor. Mas falar de amor não é a garantia de que você seja alguma pessoa espiritual e nem que a verdade esteja em você. Afinal, tem muita gente que não leva uma vida reta diante de Deus e que se gabe por praticar o amor. Então, o amor nem sempre vai ser a referência certa. Porque o amor, para mim, é diferente do amor para outra pessoa, né? E por isso, novamente, é importante a gente ter uma boa referência. Inclusive,
espero que essa pessoa, se estiver vendo esse vídeo mais tarde, aí, se for para o YouTube, né, saiba que eu estou falando isso com amor, né, falando por uma preocupação minha mesmo. Esses dias uma pessoa veio falar comigo na internet, aí, eu nunca nem vi a pessoa, mas acontece, assim, quando você é pastor, aparecem umas pessoas do nada, assim, querendo trocar uma ideia teológica e tudo mais. E logo de cara, assim, eu comecei a perceber que a pessoa era um tanto diferente, assim, tinha outras convicções na vida dela. Mas falou para mim que era da IELB e tudo mais. E eu, beleza, né? Tá, da IELB, então já fez confirmação, já tem umas ideias, confirmação, instrução de adultos, né? Você já tem uma ideia da teologia luterana e tal. E ele pediu para eu ensinar ele a ler a Bíblia, né? Daí eu perguntei, tá, mas como é que você lê a Bíblia? Daí ele falou, eu tenho para mim que a Bíblia é tudo uma ficção, é um livro inventado, sei lá o que e tal. Daí eu falei, cara, então, só para começar, tu não é luterano, então, né? Porque ele, não, claro que eu sou luterano, eu defendo o tradicionalismo, a ortodoxia, sei lá o que e tal. Eu, cara, mas não é disso que é feito luterano. Luterano está baseado nas 3 solas, sola fide, sola gratia e sola escritura. E o sola escritura é lendo a Bíblia literalmente, né? A gente lê a Bíblia como a palavra de Deus inspirada para nós, seres humanos, termos um norte para a gente viver aqui na vida. Então, se uma pessoa não tem um norte como a Bíblia, é até difícil dizer que ela é cristã, porque existem vários cristos aí no mundo, né, pintados pelas pessoas. Inclusive, muita gente fala aí, eu amo Cristo, mas odeio a religião. Tá, cara, de onde é que tu tirou essa frase aí, né? Eu até entendo o que essas pessoas querem dizer, né? Porque realmente, às vezes a gente olhando a prática da igreja e de algumas bem específicas, a gente vê uma destonação muito grande, assim, da mensagem de Cristo, do cristianismo para aquela prática, né? Isso é fato, mas é fato também que Cristo era religioso. Cristo, ele ia para a sinagoga, ele ofertava, ele estava no templo com os irmãos, ele ia para as épocas festivas da igreja. Enfim, não tem nada na Bíblia que justifique dizer que Jesus não era religioso. Pelo contrário, era uma pessoa exemplar, uma pessoa que sempre estava na sinagoga, sempre estava ensinando, sempre estava ali no meio do seu povo, ajudando, condenando o erro, né? Aí é uma parte importante da gente destacar, né? Jesus entrando no templo lá, antes da paixão. Ali foi um ato de pecado de Jesus, expulsar aquele pessoal do templo? De forma alguma, né? Ele julgou muito bem aquelas pessoas que estavam ali, pois estavam fazendo da casa de Deus um comércio. E aí, novamente, a gente volta, tá? Julgar é pecado? Não é, né? Naquela situação ali na teologia a gente até chama de uma ira santa, né? Jesus, ele virou as mesas ali, expulsou os caras em amor a quem estava ali, né, na casa de Deus. O que acontecia, assim, acho que o fim da picada, eles estavam numa época festiva em Jerusalém, se eu não me engano era a Páscoa, quase certo, acho que era a Páscoa, foi antes da paixão. E o que acontecia? Todo mundo que morasse ali perto de Jerusalém, numa faixa de mais de 200 quilômetros, por aí, era obrigado a ir ao templo de Jerusalém na Páscoa para comemorar a Páscoa, para levar sacrifícios e tudo mais. E todo mundo tinha que levar um sacrifício. Então, imagina um cara que mora a 200, 300 quilômetros dali, ter que fazer uma caminhada carregando um boi, carregando um cordeiro, carregando um pombo, sei lá o quê.
cara, é inviável. Não tinha como. Às vezes o bicho nem aguentava fazer essa caminhada. E aí os caras vendiam esses animais ali na cidade para quê? Para o pessoal poder oferecer como sacrifício. Só que aí os caras faziam o quê? Botava as taxas lá em cima, né? Um boi lá que custaria R$1.000, hoje é R$5.000, que a gente está na Páscoa, né? Oferta e demanda, vamos lá. E ainda as ofertas em dinheiro. Se a tua moeda fosse uma moeda de outro lugar, que geralmente as moedas tinham um rosto de um deus ou de um imperador, essas moedas não podiam ser jogadas no templo. Você tinha que fazer o câmbio e colocar as moedas que eram ali da região. E aí os caras cobravam super alto na taxa de câmbio. E aí, dentro desse contexto, falta de amor, Jesus está virando ali diante daquela bagunça que estavam fazendo. Imagina, tinham pessoas pobres, né? Pessoas extremamente pobres que estavam indo ali porque era tradição, era obrigatório elas a irem para Israel e estavam ali gastando uma boa parcela do seu sustento ali, né? Supervalorizando algumas coisas, né? Então Jesus, nesse contexto, ele vira a mesa, fala: sai daqui, gente, vocês estão loucos, olha o que vocês estão fazendo com o povo de Deus. O povo veio aqui para louvar a Deus e está sendo, né, estuprado aqui por esses preços que vocês estão colocando, cara. É um absurdo. Então, a gente tem que ter essa noção também de que muitas vezes o julgar não vai ser bom para a pessoa que está recebendo esse julgamento, mas a gente tem que fazer ele em amor. Se a tua intenção é o amor, assim como ali a intenção de Jesus era amar aquelas pessoas pobres que estavam indo ali para adorar a Deus num motivo nobre, sendo exploradas, cara, se o motivo é bom, se a situação é boa, a gente tem que arregaçar as mãos e botar a cara a tapa, né? Talvez vão interpretar a gente da pior maneira. Esperamos que não, esperamos que o cristão interprete tudo da melhor maneira. E aí já é uma dificuldade também, né? Interpretar da melhor maneira. Pô, isso é uma coisa que a gente faz questão de interpretar 8 vezes da pior maneira, para só bem depois a gente... Não, mas talvez a intenção dele era essa, mas eu acho que ele fez daquele jeito, porque queria me ferrar, sei lá o quê, né? Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Gente, já passou muito tempo aqui, então eu acho que eu já vou para a conclusão, que é o texto de 1 Tessalonicenses 5, 21 a 24. Vou pular ali de novo. Se alguém quiser ler, faça o favor. Vamos tentar ler aqui, vamos ver se eu dou pelo celular, se abrir na caixa da mensagem não fecha meu áudio, eu acho que não. Vai lá. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, façam com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Isso. Então, examinem tudo e fiquem com o que é bom. Examinar significa a gente olhar as coisas como são, né? Olhar da perspectiva bíblica, isso é certo, né? Se é certo, vamos receber isso de coração. Se é errado, vamos condenar, vamos procurar corrigir. Eu escrevi uma frase aqui, vou ler para não falar errado aqui. O amor bíblico disciplina, corrige, repreende, diz a verdade. E quando se vê diante do erro, seguido de arrependimento e contrição, perdoa
esquece, tolera, suporta. Falta de amor seria deixar que as pessoas continuassem a serem enganadas, sem ao menos tentar lhes mostrar o outro lado da questão. Vou colar isso aí para vocês também, que eu acho que fecha muito bem o nosso estudo, essa pequena frase, esse pequeno texto. Bom, é isso aí, gente. Top, pastor. Valeu. Alguém tem algum comentário? Não precisa ficar com vergonha. O pessoal tá meio acanhado hoje, parece. Tinha vários, né, cara? Tinha vários, mas passa. Tá? Eu conversando com a Jordana. Os comentários passam na minha cabeça e em seguida não quero fatiar, não quero cortar o pastor e acabo esquecendo. Acabo esquecendo. Mas se lembrar, fala aí. Se alguém quiser comentar algo, pode ficar à vontade. Talvez alguém quiser falar uma situação aí que quis falar ou que falou alguma coisa para uma pessoa e não foi bem recebido. Sei lá, gente. Às vezes é bom trazer alguns casos, né? Um exemplo clássico do nosso cotidiano é a sinaleira, né? É o semáforo, né? É exemplo clássico e rotineiro, assim, porque a gente vem parando na sinaleira, cara, a gente vem parando e já resmungando. Pô, já tem um cara pedindo dinheiro. Né? Só que, tipo, 99% dos casos a gente não sabe o contexto, né? A gente não sabe em que cenário aquela pessoa vive e o quanto ela precisa estar naquele momento, tá pedindo esmola, tá pedindo dinheiro, né? A gente não sabe. Isso, como aqui em São Leopoldo, isso é mais rotineiro do que era em Rio Grande, e aqui em toda a sinaleira tem gente pedindo. Eu ando mais... é a palavra certa agora. Eu tô mais sentimental agora, assim, porque eu tô um pouquinho mais aberto à realidade, porque eu quero parar e dar moeda para todo mundo, mas não tem. Eu quero parar e dizer alguma coisa para todo mundo. E não é sempre que eu falo, né? Acho que é um caso muito rotineiro que todo mundo passa. Sim. Né? Que a gente julga, mas sem saber o contexto, né? Eu acho que nesses casos, assim, pelo menos é uma coisa que eu já pensei na minha vida, assim, e tenho para mim, né? Se aquela pessoa ali tá por preguiça, né, se acomodou com aquela situação ali, o problema é dela, né? A minha parte é, se eu posso ajudar ela e tenho condições, eu ajudo, né? O resto ali é ela e Deus, ela que sabe da vida dela, ela que sabe se é certo estar fazendo isso ou não. A minha parte é ver alguém ali que diz para mim que está com necessidade, então, se eu posso te ajudar, eu te ajudo, né? E nesse caso, acho que o melhor é não julgar, o melhor é ajudar, não julgar, né? Enfim. Mas é brabo. Mas é que nem a gente estava falando no início, né? Isso é a primeira coisa que passa na nossa cabeça, né? O velho Adão, ele fala alto, né? Na gente ainda, né? Uhum. Mas com isso tudo, assim, todos os dias a gente tem que pedir. E eu peço isso, assim, todos os dias que Deus me fortaleça a fé também e também produza em mim um amor cristão, um amor verdadeiro, porque é uma coisa que não é de hoje já que eu peço, né? A Jordana disse que eu não tenho coração, mas só por que eu não choro? Por que eu não choro? Não quer dizer que eu não tenho coração. Eu tenho coração, só que realmente eu peço, sabe? Sim. Na minha oração para Deus eu peço, me dá mais amor, né? Me ensina a amar como Cristo amou a igreja, né? Uhum. Não que eu tenha necessariamente dar minha vida aqui, né? Mas que eu realmente ame de verdade. E eu peço isso, porque eu vejo no dia a dia, né?
nesse estudo, falando do julgamento, falando do julgar, é nesses casos, nesses estudos que a gente vê que a gente tem muito a gente deve muito. A gente tem um débito muito grande, né? E que bom que Jesus pagou isso pela gente, né? Cara, eu me lembrei de um monte de coisa, mas eu me esqueci. Uma coisa legal que eu falei ali também, quando a gente, por acaso, conseguir julgar uma pessoa, né? A gente ter a oportunidade de falar o erro para a pessoa e essa pessoa aceitar os conselhos, né? É o momento da gente perdoar aquela pessoa, não disseminar mais aquele assunto, acolher aquela pessoa, esquecer aquela situação e, enfim, foi resolvido, não tem mais nada o que falar. Agora, se acontecer de novo, vai de novo, pessoalmente, com a pessoa, fala aquilo ali, né? Mas, claro, tudo vai depender do contexto e tudo mais, mas é realmente importante, dentro desse assunto do julgamento, a palavra perdoar, né? Jesus já falou, se você não perdoar o seu irmão, você não vai ser perdoado, né? Como assim tu quer ser perdoado por Deus por várias besteiras que tu faz e tu não perdoa ali o ciscozinho do olho do teu amigo, né? Então é uma questão que a gente tem que pensar muito, né? Espero que eu não tenha dado a entender a ninguém de forma errada isso aí. Não, o pastor falou que agora pode julgar, vou começar a sentar o dedo na cara de todo mundo. Não, cara, vai com calma, irmão. Até porque é aquele clássico que falam, né? Quando tem um dedo apontado, tem outros 3 apontados para ti, outros 4. 3, né? Foi mal aí. Enfim, tem 3 apontados para ti também, né? Então, vamos ter sempre cuidado e baseado no amor. No amor que fala a verdade, mas no amor que também procura a melhor situação para aconselhar o seu irmão, para tratar daquele assunto ali, em especial, seja qual for. O que a gente não pode fazer é passar a mão na cabeça do erro e falar o que importa é o amor. Não, o amor é também falar do erro da pessoa. Pastor, eu queria fazer um comentário. Fala, Helena. Eu achei muito bom, assim, porque eu só via essa palavra julgar, né, de modo pejorativo. No caso, tipo, julgar já condenando aquela pessoa, né? Então, para mim, julgar já era logo um pecado. Então, era totalmente evitado para mim, sabe? Mas me ampliou bastante, assim, porque se tu quer ajudar aquela pessoa, né? Tu tá julgando aquela pessoa, mas de um modo em que tu está amando aquela pessoa, né? Porque tu quer ver aquela pessoa no caminho da verdade, no caminho do amor. Então, achei muito, muito interessante, assim, e me ampliou bastante essa questão, assim. Bom, se tua conclusão foi essa aí, eu só agradeço a Deus por ter entendido bem esse estudo aí, que a minha intenção era essa aí. Tu resumiu muito bem, assim, o ponto que eu queria chegar aqui com vocês. Eu até fiz algumas anotações, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, coisas novas, assim, e muitas vezes a gente tem situações em que amigos nossos acabam se desviando com erros e tudo mais, e aí a gente não sabe o que fazer, se a gente deve falar, se a gente deve orar, né, em que situação, em como, mas eu acho que se a gente estiver cheio do amor de Jesus, a gente sabe lidar melhor com isso, né? A gente sabe guiar as palavras e em que momentos, porque a gente quer ajudar aquela pessoa realmente. Claro. Um julgar em amor, exatamente. Inclusive, tem um texto aí que eu não falei, mas, bom, agora se tornou propício a compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só abrir o chat aqui.
Ali, ó, 1 João 2,19. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Isso aí a gente tem que tomar como um aviso assim para a gente, né? Às vezes a gente deve sim, né, fazer de tudo para ganhar as pessoas e tudo mais, mas muitas vezes a gente vai falar de um erro da pessoa, a pessoa não vai gostar de que você falou aquilo ali, não vai mudar o seu erro e muitas vezes vai ocasionar que ela vai sair da igreja por isso. Só que muitas vezes isso é igual o texto está dizendo aí, para que fique claro que ela não era um dos nossos, né? A gente não pode conviver com o erro e achar aquilo ali certo, né? A gente não pode passar a mão na cabeça de certos pecados e falar, não, mas esses são toleráveis, esse a gente vai deixar porque a gente quer que essa pessoa fique aqui com a gente. Não, né? Muitas vezes, se a pessoa persiste no erro, ela está mostrando ali com todas as palavras que ela não confessa a mesma fé que a gente. E aí ela que procure, então, outra filosofia de vida que se adeque mais ao que ela procura, né? Porque geralmente vai ser alguma coisa assim que a pessoa não abandona, né? Que a pessoa tem aquilo ali para ela como um certo e que se dane quem falar que está errado, né? E aí, nesse caso, a excomunhão, né, que a gente fala, é justamente para deixar nítido ali, para deixar claro que aquela pessoa não confessa a mesma fé que a gente, que nem o caso lá que eu falei da Bíblia, do cara que lia a Bíblia de forma fantasiosa. Bom, dá para dizer que esse cara é cristão? Eu digo que não, porque para mim a Bíblia é o único norte que se tem para saber quem é que foi Jesus, quem é Jesus, como sou salvo, né? O que Jesus fez aqui no mundo por mim. Se for só fantasiar, a gente pode tirar várias outras conclusões, criar vários outros evangelhos que não vão ser a verdade. E a gente ama na verdade. E muitas vezes isso vai significar ver alguns irmãos partindo. Isso é perfeitamente possível e não cabe a nós nos sentirmos culpados, nos sentirmos ressentidos por situações como essa, porque elas vão acontecer. Acontece o tempo todo na igreja, gente. Não é novidade, mas isso é para quê? Para que fique claro que elas não eram do nosso grupo, elas não compartilhavam da mesma confissão, da mesma fé. A gente tem os nossos nortes. E na esperança de que um dia essa pessoa volte, né, pastor? Claro. Pode falar, pastor. Depois eu falo. Cabe a nós, né, tentar buscar a pessoa sempre, né, a levar ela para o bom caminho, mesmo que ela se distancie. Tem vezes que a pessoa volta, né? Tem vezes que a pessoa se arrepende lá mais tarde, né? Às vezes até depois de muitos anos volta para a igreja. Bom, aí que alegria para a gente, né? Poder receber o irmão de volta ali, arrependido, e perdoar ele, né? Esquecer aquilo ali e seguir para frente, né? Mas diz aí, Alisson. Eu lembrei de uma frase, não sei se encaixa no contexto do que o senhor estava falando antes, para encerrando, que já é 10h15. Tem uma frase de Agostinho, daí eu até procurei aqui. A verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Não sei se enquadra, hein? Pode desligar aí a chamada, então. Acabou isso tudo. Valeu, gente. Boa noite. Isso aí. Escreve a frase aí no chat, Alisson, porque eu quero... Já ia pedir, Alisson. Agostinho
foi muito Também citado escrevo aqui. Lutero. Um cara muito, muito bom da gente ler. Escreve mesmo aí que eu já vou botar no meu estudo aqui também, essa frase aí, muito boa. Tem uma frase, pastor, que, na verdade, é mais um pensamento mesmo que a gente acaba fazendo para saber mesmo se a gente está fazendo o certo, né? Que é, tipo, se perguntar, que amor é esse? Né? É exatamente isso que o Alisson colocou, né? Como é que tu vai amar uma pessoa se tu tá omitindo? É o amor baseado em quê, né? Às vezes, Exatamente. se o amor é baseado apenas na inclusão, por assim dizer, bom, vão ter pessoas ali que até talvez vão estar inclusas no nosso grupo, mas talvez não vão estar inclusas ali no reino de Deus, né? Sim, é aquilo, né? Amar o pecador, mas não amar o pecado. Né? Exato. Muito boas frases aí, vocês estão bem fundamentados em frases aí. Ali, a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Perfeito. Já vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Gurizada, alguém tem mais algum comentário? Quem quer mais acrescentar? Gente, eu vou pedir pro... O Gabriel tá aí, né? Eu vou pedir pro Gabriel dar o print de hoje, tá? Que eu tô no celular hoje. Não quis atrapalhar. Tá? Enquanto o pessoal vai abrindo as câmeras aí, já vou agradecendo o pastor Matheus. Quebrou aquele galho. Me chamou no susto. Mas valeu, pastor. E com o tempo que tu tinha, foi um baita trabalho. Muito bom. O pessoal gostou. Mandem feedback direto do pastor, ele tá no grupo do Mais Sumário lá também. Então, comentem lá depois. Que eu ia falar mais? Beleza. Vamos tirar o print, então. O pessoal já abriu as câmeras. 3, 2, 1 e o Gabriel tira, eu vou contar e depois o pastor Matheus faz uma oração pra gente encerrar. Depois a gente sai conversando, beleza? Cruzada, 3, 2, 1. Fechou, Gabriel? Aí. E aí eu peço para o pastor Matheus nos dirigir em oração, então. Vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos por esse estudo que tu nos proporcionaste nesse dia de hoje. Pedimos, Senhor, que tu envies o teu Espírito Santo sobre nós para que absorvamos a tua palavra, para que cresçamos na fé e possamos também crescer no amor a nosso próximo, mesmo que esse amor, às vezes, signifique esse desconforto de ter que julgar uma pessoa. Que tu nos abençoes nesses momentos, que tu nos dê as palavras certas no momento certo, para que tudo possa surtir da melhor maneira, sendo interpretado da melhor maneira, nesse amor que conhecemos de ti e que sempre buscamos crescer mais e mais, para que a tua vida, Senhor, se manifeste na nossa. Obrigado por todo o amor que recebemos de ti, obrigado por todo o perdão que diariamente tu nos dá, Senhor, que nem merecemos, mas que por tua graça desfrutamos dele com alegria, na esperança, Senhor, que é esse perdão que Cristo nos deu, que nos dará a vida eterna que tens preparado para nós. Abençoe, Senhor, a cada jovem aqui presente nesse estudo, esteja com eles em seus estudos, em seus trabalhos, que eles possam ser sal e luz aonde estiverem, que eles possam estar sempre presos à tua palavra de verdade que nos guia para esse caminho da vida eterna. Senhor, nos abençoe, nos ensine a sermos mais parecidos contigo e também cuide de toda a nossa família,
de todos os nossos familiares, em meio a esse caos que estamos vivendo na saúde pública. Vem, Senhor, nos proteger, nos guardar, nos dar saúde, nos livrar dos problemas e também consolar aqueles que estão agora enfrentando a doença, o luto, seja qual for seus problemas, Senhor. Esteja com eles nesse momento, dando forças, dando esperança. Tudo isso, Senhor, te pedimos e agradecemos. E também nos lembramos do projeto Mais Sumário, Senhor, que tu estejas sempre abençoando esse maravilhoso projeto para que ele frutifique, dê bons frutos e, principalmente, faça com que mais pessoas, mais jovens, se conectem a ti mais e mais. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Valeu, obrigado. Valeu, pastor. Muito obrigado. Valeu.